jogos que nós sentimos orgulho de poder participar, de trabalhar, de fazer um registro de áudio para a posteridade de um evento dessa magnitude. O confronto Grêmio Internacional amanhã é de número 430. Eu estava olhando hoje na preparação da lição de casa, Guti. O Inter, desde a inauguração da Arena, só ganhou uma vez na Arena, foi no terceiro Grenal da história do novo estádio. 2014. E além de, assim, de tudo, né, que vale, a questão muito mais, quase que espiritual, né, o pessoal do resto do país acha lindo que a gente conta, e são 430, né, serão 430 amanhã. Tudo que envolve um Grenal extra futebol, eu não vou aqui repetir, porque todo mundo já sabe, a gente é criado com isso. Aqui no Rio Grande do Sul, ninguém pergunta qual o teu time. Aqui no Rio Grande do Sul, e eu lembro desde criancinha, se pergunta, tu é gremista, tu é colorado? Tu é colorado, tu é gremista? Sempre foi assim e vai ser sempre assim. Mas além disso, além de tudo que já se falou e já se sabe, desde que começou lá no início do século passado, além disso, é um enfrentamento de equipes equivalentes, de forças equivalentes, de tamanhos equivalentes. Ou seja, é o primeiro teste também para cada uma dessas equipes. De um Grêmio voltando com o Renato, tentando se reestruturar. A gente vai falar da Barca, que já é falada há bastante tempo, mas ontem com a lista do Gauchão ela se solidificou. A gente já sabe bem agora quem o Grêmio não quer contar. E por outro lado o Inter, que começa um trabalho e se quer saber como esse time do Inter pode responder contra uma equipe forte, né? Convenhamos, são duas equipes gigantes no continente, não são nem clubes. Clubes a gente já sabe, mas são times mesmo, plantéis. Para nosso orgulho, a gente consegue hoje ter plantéis, equipes capazes de enfrentar as outras grandes também do continente. Como clube, não precisa nem falar, né? São 5 títulos aqui em Porto Alegre, uma cidade, como o Cristiano diz, lá no pé do Brasil, no pé do continente, a gente tem 5 títulos de Libertadores. Mas também é um jogo de futebol, e é legal também analisar pelo jogo de futebol, pelos times, pelos jogadores, pelo enfrentamento mais difícil para ambos nesse início de temporada. Ô Zé, eu já tenho a escalação dos times aqui. O Grêmio vai de Breno, Wanderson. Tem uma dúvida que é mais por uma questão clínica, que é Kahneman ou Juan. Rodrigues e Diogo Barbosa. Maicon, Matheus Henrique, Ferreira, Pinares e Alisson. E Diego Souza. O Inter vai ter Lomba, Rodinei, Cuesta, Zé Gabriel. E aí também por uma questão clínica, Moisés ou Léo Borges, Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes, Maurício e Paulo Guerreiro. Eu aposto nestas escalações. Maurício e Praxedes, Cristiano. Como é que é? Maurício e Praxedes, os dois, e aí não tem um Caio Vidal, um cai pelo lado. Não acredito em Caio Vidal. Pode ser que isso é a escalação que eu aposto. Não, mas eu não digo nem pelo nome, eu digo pela característica, porque o Maurício vinha disputando posição no meio com o Praxedes. É mais essa a minha dúvida. Eu acho que ele vai botar o Praxedes. E se o Inter jogar como vem jogando, e principalmente como foi contra o São José, o Grêmio ganha o Grenal. O Grêmio vai dar bola pro Inter, como sempre foi com o Renato, com o Cudê. Vai dar bola pro Inter, fica com a bola aí, vai roubar, vai dar uma escapada, Ferreirinha vai na velocidade, cruza gol do Diego Souza, e aí o Inter se encaçapa todo. Que raciocínio objetivo. Tá pronto já. Tá pronto o prognóstico já. Que bárbaro. Mas se o Inter jogar como vem jogando, cada um, enfim... Por exemplo, contra o São José, foi para dentro do São José, não conseguiu fazer alguma, foi para dentro. Só que o São José teve 3 escapadas que não fez o gol, mas por falta de capacidade, de qualidade do São José do que propriamente outra coisa. E se isso acontecer no Grenal, o Grêmio tem muito mais qualidade que o Inter, ganha o jogo. Com o Brasil foi a mesma coisa, deixou alguns espaços e só não fizeram o gol porque os jogadores do Brasil, infelizmente pro Brasil, não tinham tanta qualidade assim para marcar. Eu vou ser sincero para vocês e pro meu amigo Cristiano Silva. Eu não tô captando completamente, não tô seguro na minha compreensão do que ele tá dizendo, se a intenção é criar debate, fazer uma polêmica, ou se ele tá acreditando nisso. O Grêmio atual não é muito mais qualificado que o Inter atual.
O Grêmio atual é muito melhor que qualquer time que o Inter do Miguel Ángel Ramírez enfrentou. Tem muito mais qualidade que qualquer time que o Miguel Ángel Ramírez enfrentou. Qualidade essa para conseguir superar este esquema, o que o Inter vem mostrando dentro de campo. Eu sei que tem que dar tempo, que é tudo diferente, é um novo conceito, tal. E isso aí não resta a menor dúvida. Mas o que eu vi do Inter, o Grêmio ganha o Grenal. O Grêmio vai dar a bola pro Inter, o Inter vai pegar esta bola, ô Cristiano, e vai perder em algum momento, e vai tomar o contra-ataque, tá todo mundo exposto e é gol do Tricolor. Assim, eu acho que o Grenal é uma coisa tão maravilhosa, espetacular, que é bom de assistir, é bom de ouvir, é bom de comentar, é bom de debater, mas é um Grenal cheio de atrações, um Grenal diferente, a começar pelo técnico do Internacional. Palácio está por aí, os jogadores do Grêmio são mais conhecidos do técnico. Eu acho que o Renato leva uma vantagem sobre o Ramírez em relação ao conhecimento, ao que os jogadores podem fazer no campo. Renato tem os jogadores já com conhecimento de muito tempo e está chegando agora, está organizando o seu time, o Ramírez. Eu acho que nesse quesito aí, o Grêmio leva uma certa vantagem sobre o Internacional. Mas é um Grenal cheio de atrações de jogadores novos, a começar pelo goleiro do Grêmio. É espetacular o Grenal. Vamos botar essa bola no chão, gente. Vamos fazer comparação. O meio campo do Inter e o ataque do Inter, eu não sei se hoje não são melhores que o meio campo e o ataque do Grêmio. Portanto, 2/3 do time do Inter, eu tenho dúvida se não é melhor que o do Grêmio. Os volantes do Grêmio estão jogando mais que o Dourado, estão jogando mais que o Edenilson. Os articuladores do Grêmio estão jogando mais que Praxedes, que os jogadores que organizam o jogo do Inter. O técnico espanhol em nenhum momento usou o time titular do Inter até agora. E pegava adversários que ficavam todos lá atrás porque havia uma diferença de tamanho. Então eles, respeitando a grandeza do Inter, times menores, ficavam só retraídos. Não é o caso do Grêmio. O Grêmio é um clássico Grenal. O Grêmio vai sair pro jogo também. O Inter vai ter, portanto, mais espaço para jogar. Eu não concordo com essa fala do Cristiano. Até um ouvinte brincou lá, o Miguel. O Cristiano tá furando a fila, tá se vacinando. Mas eu não sei se está se vacinando ou não está se vacinando. O fato é que eu não tenho como concordar integralmente com o que está dizendo o Cristiano. Eu concordo com 95% do que tu está falando, tá? Eu concordo com o Silva na questão do que ele desenha para o jogo. Não que o resultado, que o Inter vá perder, mas no desenho do jogo eu até acredito. E aí entra o que eu penso, que é a defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio não vem bem, gente. Vem dando muito espaço, tem dificuldades. Os 5% que eu discordo é: Renato é mais técnico que Miguel Ángel Ramírez. Pois é. Eu não tenho essa convicção, Cristiano. Tu não tem a convicção de que o Renato é mais técnico que o Miguel Ángel Ramírez? Não, eu não tenho. Te confesso que não tenho. Começa que o Miguel Ángel Ramírez vai ter que comer muito feijão com arroz para tentar encostar naquilo que o Renato já fez no futebol. Começa por aí. Construção de carreira não tem comparação. Não, mas aí tá falando de biografia, é outra coisa. Mas isso faz parte da carreira do treinador. Mas os técnicos outra situação, o Renato tá 5 anos trabalhando com esse grupo do Grêmio. Com esse grupo não, mas com a base desse grupo. Conhece, sabe o que fazer. E outra coisa que é importante, Tassiano foi pro Bahia, não vai entrar no clássico. E o Miguel chegou ontem, o Miguel não sabe nem qual é o time titular. O Miguel tem uma ideia de espinha dorsal, mas ele não sabe quem é o time titular. Ele disse na entrevista do último jogo, no pós-jogo, que ele sabia qual era o time, que ele não estava usando, mas que ele já tinha uma ideia de time. Mas ele tem uma ideia de espinha dorsal, porque ele mesmo já disse que o time muda conforme o adversário e conforme a necessidade do jogo. Isso aí eu tenho que respeitar a ideia dele, tá bom, beleza, vamos lá. Agora, e um clássico Grenal? Alguém tem que encostar no Miguel Ángel Ramírez e dizer assim, ó, Ramírez, vem cá. Grenal não dá pra botar todo mundo lá na frente e deixar a defesa descoberta. Porque os caras vão roubar eles têm mais qualidade que os outros times que tu enfrentou até agora. Eles vão roubar uma bola, vão estocar no Ferreirinha ou no Alisson, ele vem na velocidade, tá um buracão aberto, vão cruzar, vem a zaga do Inter desesperada pra cobertura, Diego Souza vai lá e guarda. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer em alguns momentos do clássico de amanhã.
O Cristiano está falando sobre o Renato e falando sobre biografia, no que ele tem razão, o currículo do Renato é magnífico, mas eu compararia os treinadores também a jogadores. Às vezes eles passam por fases ruins. O Abel passou por uma fase ruim, veio pro Inter e quase foi campeão brasileiro. O próprio Renato no Grêmio, ao longo desses 5 anos, tem diversos momentos. E o último momento foi o da temporada de 20, que terminou em 21, em que o Renato não conseguiu ir bem. Ele ganhou o Campeonato Gaúcho do Caxias com o adversário jogando melhor dentro da arena. Depois ele pegou, já vamos pular aqui pro final, na reta final do Brasileiro ele não conseguiu fazer o time firmar, e na Copa do Brasil ele fez aquelas escolhas que nós sabemos para a decisão. Ele tirou lá da gaveta, de trás da fila, e colocou o Paulo Vitor nos 2 jogos da decisão, e o cara nos 2 jogos foi muito mal. Talvez estivesse fora de ritmo por alguma razão, não era o momento de escolher ele ali, ou talvez ele não tivesse o tamanho daquela decisão, mas o Renato tem erros aí que são, nesse momento, indicadores de uma má fase de técnico, o que acontece na vida dos profissionais. Então, por isso que eu não sei se o Renato hoje comparando, ele é melhor que o Miguel Ángel. Mas o Miguel Ángel estava 2 meses parado, 3 meses parado, o Renato vem de uma decisão de Copa do Brasil, o Renato estava treinando, mudou o time. Não, pera um pouquinho, o Renato é mais técnico que o Miguel Ángel Ramírez. Isso não quer dizer que o Miguel seja ruim. Mas o Renato é mais técnico. O Renato tem a vantagem de conhecer a aldeia. O Renato tem a vantagem de conhecer Clássico Grenal. O Miguel vai para o seu primeiro Clássico Grenal. Isso tudo pesa. Isso tudo pesa. É bem verdade que se o Inter for o vencedor, o Miguel Ángel Ramírez cria uma casca bacana para a sequência. Isso é verdade. Mas ele está indo, e a nova comissão, não é nem ele. É ele e a sua comissão técnica. O Alessandro Barcelos, pela primeira vez como presidente, vai para um clássico. O João Patrício Hermann, pela primeira vez como vice-futebol, vai para um clássico. Isso tudo é o primeiro clássico dessa nova gestão. Isso tudo tem um peso. Sim, teve o clássico do Brasileiro, é verdade, mas aí não era o Miguel Ángel Ramírez. Teve o clássico do Brasileiro. Mas ali, a questão do Miguel Ángel Ramírez, ela pesa muito nesse momento. Eu acho que a gente faz aquelas comparações clássicas, especialmente em semana Grenal, que eu acho que não faz muito sentido, de goleiro versus goleiro, lateral versus lateral. Mas tem uma comparação que é mais importante, que é a coletiva, tá? Eu não tenho dúvida que o currículo do Renato é muito maior que o currículo do Ángel Ramírez. Isso aí é inegável, até porque o Renato é técnico de futebol há 15 anos e o Ángel Ramírez é há 5. Então, ou na verdade menos, mas só para simplificar. Então é claro que o currículo do Renato vai ser maior. Agora, não quer dizer que o técnico que tem mais currículo vai ganhar sempre. Eu acho, por exemplo, os colorados vão me matar, eu tô andando, eu acho o Renato mais técnico do que o Abel. E aí no último Grenal, quem é que ganhou? O Abel. Inclusive com vitória tática para cima do Renato. Acontece, faz parte do jogo. Vamos pegar o jogo de amanhã. Eu acho que o Grêmio tem uma vantagem, tá? Fator local nem é tão vantagem assim, porque não tem torcida, e eu sei que o Inter ganhou só um Grenal em toda a história da Arena, aqueles gols do Rafael Moura, mas é diferente, não tem torcida agora, eu acho que o fator local não pesa tanto. A vantagem do Grêmio é essa que o Silva vinha dizendo, do time se conhecer há mais tempo. É claro que o Grêmio tem mudanças, o Grêmio vai ter uma dupla de zaga, que vai ser uma zaga bem distante, mas assim, oceanos de diferença atrás de Jeromel e Kahneman, que é uma dupla aí Bom, se o Kahneman jogar, joga o Juan, porque o Juan é o zagueiro da direita, aí ficaria Juan e Kahneman. Se não jogar o Kahneman, fica Rodrigues, e Juan e Rodrigues. De todo modo, Juan e Rodrigues é uma zaga muito inferior a Jeromel e Kahneman. E mesmo que o Kahneman viesse jogar, o que eu não acredito, jogaria totalmente sem bocadura, né? Tá fora de combate há muito tempo. Então é um Grêmio que se conhece há muito tempo, mas tem algumas coisas novas. O Breno não vinha jogando ano passado e é o goleiro titular desse ano, e muda para melhor. E aí é o caso da comparação dos técnicos, é o caso invertido. Se a gente pegar que por currículo o Renato é melhor que o Miguel Ángel Ramírez, bom, aí o Breno por currículo é muito menos do que Paulo Vitor e Vanderlei. Mas nós sabemos que ele é mais goleiro. É claro, começou a carreira depois, não dá para fazer a comparação tão simples assim. A vantagem do Grêmio é que o Grêmio sabe como o Renato quer que jogue, o Renato conhece mais os jogadores porque está aí há 5 anos. E o Miguel Ramírez não está aí nem há 5 meses. Então a diferença pró-Grêmio é essa. Só que nada impede
que o jogo do Inter, que é um jogo muito mais interessante em termos de conceitos do que daqui a pouco o Grêmio, que é um jogo de valorização de posse de bola, enfim, nada impede que esse jogo encaixe. Acredito que ainda vai demorar para encaixar, porque é um jogo complexo, porque não é fácil, porque é preciso entender o que está acontecendo, é preciso compreensão, tudo isso que a gente fala várias vezes ao longo da semana. Então acho que a vantagem que tem o Grêmio é essa, porque tecnicamente aí o meu pêndulo, digamos assim, vai para o lado do Zé Aldo. Tecnicamente, eu acho que o Inter tem jogadores que estão jogando mais do que alguns do Grêmio. O Inter, por exemplo, o Grêmio tem um grande centroavante, que é o Diego Souza. O Inter tem 3. Tem o Guerreiro, tem Yuri Alberto e tem Galhardo. O meia articulador do Grêmio, que pode ser o Pinares, ou que deve ser o Pinares, tudo bem, um jogador da seleção chilena, até andou dando passe para gol naquele amistoso do Chile contra a Bolívia. Agora o Inter tem também, que não joga com esse meia central, joga com 2 caras à frente do volante, mas olha as chegadas que o Inter tem na frente. O Inter tem um Praxedes, o Inter tem um Edenilson. Então o Inter também tem bons jogadores. O meio-campo do Grêmio não é tão melhor que o meio-campo do Inter como era há alguns anos. A zaga do Grêmio, se for essa de Juan e Rodrigues, a zaga do Inter é melhor, especialmente pela presença do Cuesta. Então, eu acho que dá para colocar várias comparações nesse Grenal que estabelece um jogo equilibrado. A diferença que eu vejo pró-Grêmio é que o Grêmio é um time que se conhece há mais tempo. E não é nada mais do que isso. No mais, eu acho um jogo bastante equilibrado, especialmente na parte técnica. Isso tudo e tem que ver o comportamento, né? Concordamos com 85% de tudo. Só que tem algo que é bem interessante. Eu disse, o Grêmio dá a bola pro Inter, o Inter vai pro ataque, perde a bola e a defesa do Inter fica exposta. Isso vem aí que eu quero chegar. Isso vem acontecendo. Eu tenho minha dúvida, aliás, eu não tenho dúvida, o Grêmio joga mais com a bola, tem isso de característica nos últimos anos, mas estou com o Cristiano Silva nisso. Pro jogo, pro Grenal, para equipes que o Grêmio considera equivalentes, para não dizer mais fortes, e não é o caso, obviamente, são equivalentes, o Grêmio entrega mais. Pode ser até mais forte que o Grêmio. Não tem, o Renato faz isso, o Renato fez contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Mas independente disso, do mesmo tamanho, o Grêmio entrega mais, tem entregado mais a bola mesmo. Tem tido até dificuldades, porque às vezes a gente pensa que é muito de intenção, muito intencional um comportamento de uma equipe, mas às vezes é forçado pelo adversário. E aí eu tenho dúvida se o Grêmio, sem a bola, vai conseguir marcar bem com o Matheus Henrique e Maicon. Então, são fragilidades dos dois lados. Se o Inter pode entregar bola, sofrer contra-ataques, o Grêmio, por exemplo, não tem uma proteção de zaga. E não vai jogar com a sua zaga titular que, mesmo exposta, conseguia segurar a onda. Agora é diferente. São outros jogadores e segue exposta. Tem essas nuances no jogo também que eu acho que o Grêmio, concordo, vai entregar a bola. E isso vai gerar bastante dificuldade. E uma coisa é deixar a zaga exposta ou entregar a bola para o adversário, mas lá atrás tem um Jeromel e um Kahneman para resolver. Exatamente. Outra coisa é entregar a bola e lá atrás ser o Juan e o Rodrigues, uma zaga que vem vazando demais no Campeonato Gaúcho. Eu vi um vídeo ontem postado pelo Igor Santos, que é um cara de scout, um cara que faz análises muito boas de futebol, até compartilhei no Twitter. Um compilado de defesas do Breno no Campeonato Gaúcho. E são realmente várias boas defesas. Ele teve uma falha também, aquele gol do São José, mas enfim, um compilado de boas defesas. E aí a gente fica pensando o seguinte, cara, olha quanto o Breno já precisou aparecer no Campeonato Gaúcho contra adversários mais fracos, porque se o Grêmio vai ser o melhor time que o Inter enfrentou até agora na temporada, e de fato é, o Inter também vai ser o melhor time que o Grêmio enfrentou na temporada até agora. O Grêmio jogou a Libertadores, jogou contra o Ayacucho, que é mais fraco do que boa parte dos times do Gauchão. E até mesmo no Gauchão, o Breno tá aparecendo muito, porque a zaga do Grêmio tá vazando demais. O Rodrigues, especialmente, começou muito mal a temporada. O Juan até começou melhor do que ele, mas começou muito mal o Rodrigues. Então o Breno tem que estar aparecendo demais, o que é uma prova definitiva, ao meu ver, de que o sistema defensivo do Grêmio tem muitos problemas. Então esse encaixe, essa imaginação, que eu acho que é o que vai se confirmar, do Inter ficar com a bola e o Grêmio ter uma outra postura, pode o Grêmio ter o contra-ataque e o Inter exposto? Pode. Mas também pode o Inter encontrar a brecha e fazer o gol.
como encontrou várias vezes brecha contra o São José. Contra o São José, o Inter empilhou chance e o goleiro do Zequinha foi melhor em campo. Mas se vai dar bola pro Inter, Cristiano, aí tem que aproveitar aquilo que é possível da melhor maneira, deixando a bola no pé do adversário. Ferreirinha na direita e o Léo Chu na esquerda. Só permita, eu quero pegar esse gancho do Oliveira, e tá certo, o Breno tá aparecendo porque a defesa tá vazando. Mas agora eu quero pegar no lado vermelho e eu vou puxar pela memória. Quantas vezes na primeira rodada o Daniel salvou o Inter contra o Juventude e a defesa vazou? Ah, não era essa defesa, é bem verdade. Mas a defesa vazou, ficou exposta. E o Lomba também salvou. E o Lomba falhou num gol, acho que foi contra o Ipiranga, que estava impedido, que ele falhou e a defesa vazou. E o Inter tomou gols contra o Ipiranga e ali acho que a defesa já era titular no 4-2 pro Inter. E a defesa do Inter também vaza. E o Lomba tá tirando, ou o Lomba, ou o Danilo Fernandes, ou o Daniel, os goleiros estão aparecendo também. Porque a defesa vaza. E aí tu pode escolher qual a dupla de zaga, qual o sistema defensivo. Todos vazaram. Porque o Inter se joga pra frente e a cobertura tá falhando. Não, isso é um fato. Olha a defesa aqui, do Inter deixa espaços, com certeza. Isso é um fato. Quem observa os jogos do Inter vê e percebe que tem espaços que são dados. O próprio pênalti que o Edenilson cometeu foi um espaço nas costas. Ele não tinha outro recurso a não ser derrubar o Neto dentro da área contra o Brasil de Pelotas. Isso, com certeza, a gente consegue observar. Talvez... O Heitor salvou o Inter da derrota no meio de semana. Exato. Talvez depois de muito tempo, Zé, a gente veja aí um Grenal com uma quantidade razoável de gols. Pode ser, quem duvida. Ô Zé, eles não estão bem, não. É o seguinte, ó, é o primeiro Grenal do Ramírez, etc, tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele está estreando. Mas os jogadores do Internacional, eles são experientes em Grenal. A maioria, olha, quase todos eles já trabalharam em Grenal, já jogaram Grenal. Isso aí não pode fortalecer o treinador porque é um jogo diferenciado, não? Olha, Orestes, como diria o entrevistado aquele, a tua pergunta é muito boa, mas eu acho que essa... Cara, me disse hoje de manhã, o presidente da Federação, muito boa a tua pergunta, Zé. Muito boa a tua pergunta, isso aí é em geral quando o cara gosta da pergunta, porque proporciona a ele falar uma coisa que ele quer falar, né? Olha, muito boa a tua pergunta, veja bem. Cara, vamos lá, eu acho que essa aí de já jogou Grenal, não jogou Grenal, é claro que é importante, não estou tirando a importância disso. Mas eu acho que nós da imprensa, nós damos muito mais importância para isso do que de fato os jogadores dão. Essa de já jogou Grenal, não jogou Grenal, cara, se fosse por isso, tu botava um Grenal com 22 estreantes, ia ser o quê? 0-0? Eu acho que é importante por daqui a pouco conhecer o ambiente, saber daquelas malandragens, daquelas coisas que acontecem em bastidores. E aí nisso é claro que o Renato vai ter muito mais vantagem sobre o Miguel Ángel Ramírez, mas aí não só pelo Grenal, porque o Renato é um técnico mais vivido do que o Miguel Ángel Ramírez. Né? O Renato, quando começou a ser técnico de futebol, o Miguel Ramírez era um adolescente. Imagina, talvez nem tivesse terminado o colégio, ainda o Renato já era técnico. Agora, as coisas mudam e daqui a pouco nada impede que o Miguel Ramírez consiga montar um esquema legal para amanhã, ou que a ideia funcione e ganhe o jogo. E nada impede que o Renato ganhe também com o seu time que tem lá todas as suas qualidades. Eu só fico... essa aí de ter experiência, ou de não ter, ou de já ter jogado o Grenal, o Inter venceu um Grenal aí há 60 dias. Era diferente, era uma fase final de Campeonato Brasileiro, o Grenal sempre é um jogo atípico, cada Grenal tem a sua história, cada Grenal... tem o seu número e cada Grenal tem a sua história. O último Grenal, o Grêmio vencia até os 44 do segundo tempo. E o Inter conseguiu a virada. Até hoje esse Grenal é mal digerido pelos gremistas, teve muita questão de arbitragem. Para mim não teve aquele segundo pênalti marcado. O Grêmio reclama até hoje de um pênalti no Ferreira. Teve muita questão de arbitragem, mas não foi injusta a vitória do Inter. O Inter partiu para cima num ato ali de ousadia do Abel, que era o técnico à época, e deu super certo, foi lá e virou o jogo. Então, esses mesmos jogadores, ou boa parte desses jogadores, eles estavam no Inter que há 2 meses ganhou um Grenal. E um Grenal decisivo em reta final de Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que essa aí de já ter jogado um Grenal ou não, pode ser importante, pode, mas não é tão relevante assim para estabelecer um favoritismo ou uma vantagem prévia. Eu acho que depois olha, talvez de toda a história da dupla Grenal,
Não teve um ano sequer, tirando esse, que os dois clubes estivessem com modelos de jogo tão diferentes. Tão diferentes. Grêmio e Inter sempre foram clubes rivais, eles sempre foram antagonistas um do outro, eles sempre, enfim, a rivalidade sempre existiu. Mas eles nunca, em vários momentos da história, inclusive no aspecto recente, os times pensavam futebol de uma forma parecida. Esse ano, eu não lembro de outra temporada na história em que houvesse tanta diferença no pensamento de futebol do Inter para Grêmio. O jeito que o Renato pensa futebol, o jeito que o Ramírez pensa futebol, e não tem um melhor ou pior, tá? São só jeitos diferentes, mas é completamente diferente. Modelo de gestão de um e de outro é completamente diferente. Acho que não teve um ano sequer na história em que modelo de jogo, filosofia de futebol fosse tão diferente de dois clubes tão próximos da mesma cidade, Grêmio Internacional. Então acho que o primeiro capítulo dessa história, e eu falo primeiro capítulo porque outros Grenais vão acontecer no ano, tem aí 2 em Campeonato Brasileiro, pode ter em Libertadores, pode ter Copa do Brasil, vai ter mais do Gauchão. O primeiro capítulo dessa história vai ser amanhã, mas está longe de ser um capítulo definitivo. Daqui a pouco o Grêmio ganha o Grenal de amanhã e o Inter tem um ano muito melhor. Ou daqui a pouco o Inter ganha o Grenal e o Grêmio tem um ano muito melhor. É um capítulo importante, mas não é definitivo. Se a gente analisar, Gutierrez, o contexto limitado a esse momento, a gente vai encontrar também algumas diferenças bem gritantes. O Grêmio, porque foi mal no Brasileiro, está envolvido em decisões de Copa Libertadores, porque foi mal no Brasileiro, teve que fazer uma limpeza, desculpem a expressão, a gente trata de ser humano, mas no sentido assim, ele teve que fazer uma reformulação de grupo e dispensar vários jogadores, tirar dos planos vários jogadores, recomeçar, não do zero, porque é o mesmo técnico, a comissão técnica é a mesma, trocou o preparador físico, mas o técnico, o cabeça continua sendo o mesmo. Só que teve que buscar jogadores na base, apostar na juventude, para reiniciar esse trabalho. O Inter não. O Inter fechou o ano em alta, vice-campeão brasileiro, não foi campeão por detalhe, vários jogadores afirmados, e o técnico chegou com esse benefício de encontrar o clube num bom momento. E a realidade é que o Inter não tem pré-Libertadores, não tem pressão por resultado e ele tá com mais tranquilidade para organizar. E aparentemente, se a gente vê o Grêmio e vê o Inter, a gente sente mais a mão do Ramírez no time do Inter do que o Renato no time do Grêmio, porque o Renato estava até de férias. O Renato estava até de férias. Agora, são alturas diferentes. Se a mão do Ramírez é essa, se a mão do Ramírez é essa, o Inter não vai firmar até o meio do ano. Guti. Porque a gente vai olhar a altura de trabalho, a gente vê uma construção, um início de construção de modelo de jogo no Inter, e do Grêmio a gente já vem falando nisso que tu disse agora, Zé, da saturação já. Ou muda jogadores, ou o Renato tenta implementar uma forma diferente, porque a gente já tá vendo que tá ficando viciado o sistema do Grêmio, já é um sistema conhecido e pouco producente. A gente não tá vendo o Grêmio jogar bem. A maneira que o Grêmio tenta jogar é a mesma de muito tempo. No entanto, a gente não vê jogar bem. E eu não estou nem dizendo que o Inter está jogando bem, mas o Inter se espera, se tem uma perspectiva, porque está mudando. Pode não dar certo. Ninguém aqui consegue adivinhar o futuro. Mas há uma perspectiva, há uma ideia sendo implementada. No Grêmio parece que chegou num pico e agora é aquela instabilidade que gera esse pico. Continua assim, mantém, modifica para voltar a jogar melhor. Vai mudar os jogadores? Vai mudar, mas como tu disseste, continua o Renato. São momentos diferentes em tudo que vocês dois, o Oliveira e o Zé, apontaram, e ainda momento diferente de trabalho também, porque o Renato tá há 5 anos, mas é um momento muito instável do time, do jogo do Grêmio dentro de campo. Concordo que a qualidade, o conhecimento entre eles, o entrosamento pode ajudar, pode contribuir, mas hoje, taticamente, o Grêmio é o mesmo de sempre, de muito tempo, e isso já não vem dando tanto resultado. Eu não digo resultado de placar, resultado de jogo de campo mesmo. A gente já não vê mais aquele jogo que outras vezes foi vistoso, outras vezes foi competitivo, hoje nenhum dos dois. Bem, eu tenho um intervalo para fazer, são 11h35 da manhã, nós estamos no debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Como de regra a gente sempre faz antes da saída para o intervalo, atendo alguns recados. O professor Ricardo Zimbábue, ele mandou um texto longo, professor. Vou tentar resumir aqui.
Cristiano Silva. Vai dizer que é um personagem, mas tá difícil de acreditar em colorados que batem no Inter. Ele tá desconfiado de ti, Cristiano, professor. Sempre nos ouvindo aqui. Mas grande abraço, professor. A opinião é sua, a opinião é que nem nariz, todo mundo tem. Quando o Inter ganha, sempre aparece um mas. Quem é melhor? O técnico Abel Ferreira ou o... Como é que é? O Nana Neném do drone. É o Renato, no caso. Mas não, o Abel Ferreira é lá do Palmeiras, não tem nada a ver com o Grenal, o professor Vão. Ele mandou um texto longo, ele não está concordando muito com a tua. Permita só rapidinho. Mais um professor aqui claro, depois. Eu quero deixar bem claro, e eu sei que eu vou ter que repetir isso aí outras vezes. O fato de eu ter revelado o time por qual eu torci na minha infância e na minha juventude, e tenho sim, e torço, não quer dizer que eu tenha que vir aqui no microfone e ser um defensor do Internacional e botar viseira para tudo de errado que acontece. Ou vir aqui e trucidar o Grêmio, mesmo o Grêmio tendo bons momentos, e não elogiar quando está tudo certo. Eu quero deixar claro para os ouvintes, e eu sei que eu vou ter que repetir isso, não tem problema. Eu sou jornalista acima de tudo. Há 22 anos eu estou nessa janela, e graças a Deus, o que muito me honra, é o fato de ser apontado por muitos como um cara de credibilidade. E a credibilidade que me fez trabalhar durante 11 anos na Bandeirantes, é a credibilidade que está me fazendo fechar 10 anos na Guaíba, é a credibilidade que me fez trabalhar por 5 anos no site Terra, e é a credibilidade que me fez voltar a trabalhar em site agora no Gol.com, que é um braço da DAZN. Veja bem, eu não estou aqui com este microfone da Guaíba, que para mim é o mais importante e pesado do Rio Grande do Sul, e um dos mais importantes e pesados do Brasil, para botar a camisa do Inter e ficar vivo colorado e bater. Eu não sou chacrete. E eu quero dizer mais. Nesses 22 anos eu fiz muito mais setor de Grêmio do que Inter. Agora, com a pandemia e por uma questão de logística da rádio, eu estou ancorado no Inter. Mas, repito, isso não permite... E eu, olha, veja bem, eu sou jornalista. E repito, não vou ficar passando pano no Inter e trucidando o Grêmio. Critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Ponto. O fato de eu ter aberto meu time, primeiro, eu não vou rasgar minha história e só conta história quem tem história para contar. Não vou rasgar minha história. Tá cheio de foto minha aí quando era pequeno com a camisa do Inter. O fato de eu ter aberto meu time é que no meu conceito, eu quis ser o mais transparente possível com o público, com o meu público. Com o ouvinte, com o leitor, com o telespectador, quando eu participo do canal Raio X, toda segunda-feira no YouTube, no canal Narrador Daniel Oliveira. O fato de eu abrir o meu time é porque eu quis ser transparente. Agora, tenham na mente, senhores, que eu não sou de passar pano. Eu acho que a minha trajetória deixa bem claro isso. O nosso ouvinte Igor Ferreira diz: bom dia, eu estou assistindo vocês em Betim, Minas Gerais. Eu sou fã da Rádio Guaíba. Vejo todos os dias, eu sou torcedor do Galo. Obrigado, Igor. Obrigado mesmo por estar nos acompanhando aí nas Minas Gerais. O Douglas de Novo Hamburgo. Oi, Guti. Rapidinho, tem um assunto bom pra gente discutir depois. O Grenal vai ser teste do VAR da CBF, viu? O Grenal de amanhã vai ter VAR e câmeras exclusivas da CBF. Sei que é do Gauchão, mas a CBF solicitou a federação, a gente pode falar sobre isso depois, para testar o seu sistema próprio de câmeras. Quem é o árbitro do Grenal, já que falou Anderson Daronco. Anderson Daronco. É o Daronco, Fortão do Daronco. Boa sorte para ele. CBF meteu o bedelho, Que ele seja feliz. Mas eu acho que vale a pena, hein? É laboratório ou não, o fato é que ter o VAR é um ganho. Não, que ter o VAR é o ganho, não tenho dúvida, tá? Eu só fico com os 2 pés atrás quando alguém fala em fazer laboratório em um jogo importante, em um clássico Grenal. Laboratório tu faz em jogos menores, com todo respeito a outros jogos. O Grenal tem que chegar com a experiência já pronta. A não ser como fosse no caso do Inter, que o técnico chegou agora há um mês. Se a tecnologia tivesse aí pronta há um mês só, tudo bem, aí faz o teste porque ela está chegando agora. Agora tem VAR no futebol mundial há anos. Então acho que o Grenal não é lugar de fazer laboratório na CBF não, viu? Até porque o Campeonato Gaúcho, né? Não é uma competição da CBF, é uma competição da Federação Gaúcha de Futebol.
para um sistema que já falhou, também tem mais essa, né? Se é teste, pode falhar bastante, aí vai ser um grito só. Mais um desconfiado com o Ramires e depois eu vou pro intervalo. O técnico Miguel usa um modelo de jogo de posicionamento. Me citem equipes que usam este modelo com qualidade. Talvez tenha uns 10, o que na média mundial é pouco. Eu não gosto do modelo e talvez não se sustente sem vitórias. O que mantém técnico são vitórias, diz o Douglas, ele tá em Novo Hamburgo nos ouvindo. Vou responder então. Deixa eu responder a pergunta do Douglas, quer que eu responda depois no intervalo? Vai, fica tranquilo. Tá, não, só porque ele fez a colocação. Como diz um amigo meu, vai na fé. Vai na fé, boa. Só porque ele fez uma pergunta e para não deixar o ouvinte sem resposta. Se tem 10 equipes no futebol mundial que jogam esse modelo, é muito. Até porque não existem só 2 modelos no futebol mundial, existem 600. E de 600 modelos, se 10 equipes usam esse, é porque é bom. Por exemplo, o melhor time do mundo hoje, que é o Manchester City, usa esse modelo. Aí alguém vai dizer, tá, mas é muito fácil usar esse modelo com craques. Tudo bem, então vamos trazer aqui para a América do Sul. O Independiente Del Valle, quando o Ramires era o técnico, usava esse modelo e foi campeão da Sul-Americana. Olha só, já que estamos falando de modelo, o Luiz Carlos diz: eu não compreendo essas colocações em relação ao Grêmio. Se pegarmos o City, o Barcelona, o Real e vários times da Europa, o sistema de jogo não muda e eles ganham e perdem. O Renato não tem que mudar o sistema do Grêmio. O Renato tem que mudar algumas peças, apenas isso. Tem que mudar apenas isso. E isso parece que vai acontecer. Deixa eu dizer então um time que muda o jeito de jogar toda semana. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid muda o jeito de jogar toda semana, sabe por quê? Porque ele sabe que com as peças que ele tem, ele não pode jogar contra o Barcelona do mesmo jeito que ele joga contra o Elche. Então ele joga de um jeito contra o Elche e de outro jeito contra o Barcelona. Ele joga de um jeito contra o Eibar e de outro jeito contra o Real Madrid. Ele muda o jeito de jogar toda semana. Vou te dar um time, outro, então, que mudou o jeito de jogar e que muda frequentemente, o PSG. O PSG tinha o Neymar como ponta esquerda e passou a ter o Neymar como um segundo atacante, passou a ter o Neymar como um meia, e aí na frente não tinha um centroavante, o Mbappé chegou a ser centroavante, que é um cara de velocidade, e aí daqui a pouco sai o Mbappé, volta o Icardi, que é um cara de pivô. Os times mudam sim o jeito de jogar. Eles têm um jeito, eles têm um padrão de jogo, eles têm uma ideia inicial, mas eles fazem sim pequenas alterações em quase todas as partidas. E isso vale para todo mundo. Gente, não existe um jeito de jogar. Você vai mudando conforme aquilo que o jogo te apresenta. Tem time que, por exemplo, não joga a base de cruzamento. Só que se tem um adversário que a defesa é uma zona por cima, começa a cruzar e faz gol de cruzamento, não tem problema. Futebol não tem fórmula mágica. As equipes mudam sim o jeito de jogar. Elas têm um padrão, mas esse padrão não quer dizer que é fixo 100% do tempo. Tem ali as exceções em que as mudanças acontecem. Muito e vamos ser simplistas, rapidinho, Zé, vamos ser simplistas. Ninguém tá falando que tem ou não que mudar. Tem que jogar mais, isso é um fato. O que é preciso fazer, aí o trabalho é do Renato, mas tem que jogar mais. Já vai marcar 15 pro meio-dia, em seguida ao sinal, nós vamos então, a hora certa é Carrefour, vamos pro intervalo, já voltamos. Voltamos aqui pela Guaíba, são 11h50 da manhã, a hora certa é Carrefour. Todos merecem o melhor Carrefour. Nós estamos com o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Sexta-feira santa, feriado, mas o futebol não faz feriado, a notícia não faz feriado, o radiojornalismo não faz feriado, a equipe de esportes não faz feriado. Nós estamos aqui. O cara que inventou essa frase é o que mais fazia feriado. Não é o Alcaraz que inventou a frase? Então. Mas ele trabalhava muito. Olha, não, tá bom, tudo bem, deixa assim. Eu tava dizendo da FTEC Centro Automotivo, tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria. Pergunta pro Macedão, e eu tô para levar na FTEC lá veraneio, mas não consigo desvencilhar. Esse teu advogado não resolve o troço? Não resolve esse negócio aí, vou ter que trocar o advogado, nem precisamos mais falar com o juiz, o problema tá no advogado, não anda. Alô, seu juiz, tem uma veraneio aí? É, impressionante. Isso é que nem técnico de futebol, cara. Ele faz o time criar a chance de gol. Aí o atacante erra um gol na cara do gol e a culpa é de quem? É do técnico. Do técnico, né? Eu não vou trocar meu advogado, porque o advogado fez eu meter a mão num balaio bacana aí, então ele tá com crédito.
Tá bom. FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para guaibeiros, hoje não, hoje os meninos estão de feriado. Mas aí manda lá pelo WhatsApp deles, faz a consulta, eles vão depois dar retorno. Promoção para guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da revisão lá na FTEC? Só mandar a mensagem para o ftec.com.br que eles vão te retornar. Entra no site e vai fazer a verificação lá. Atendimento é das 7h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia, sábados das 7h30 às 12h, o fone é 3907-1743 e o WhatsApp é 98215-2996. Tem uns ouvintes muito queridos, um disse que o nosso Orestes Andrade é um fidalgo da Rádio Guaíba, no que ele está coberto de razão. Eu fico feliz quando eu ouço esses elogios carinhosos. Bem, nós estamos debatendo o clássico Grenal, estamos conversando aqui sobre, projetando o que será o Grenal. Nós paramos no ponto em que os ouvintes começaram a trocar ideias conosco sobre a questão dos modelos. O fato é que há uma nítida desconfiança de parte da torcida em relação ao modelo do novo técnico colorado. Mas também é uma parte da torcida do Grêmio que tem desconfianças com o Renato nesse momento. Isso é uma outra coisa que fica clara. Resumindo, isso está mais forte que a vacina contra o Covid no Brasil. Tá forte, sim, tá forte. Mas o fato é que tem notícias das últimas horas, até estava tentando consultar aqui o meu querido Rafael Pfeiffer, o garoto, o jogador já veterano, experiente que o Grêmio contratou, ele já está habilitado para o Grenal. Vocês acreditam que o Renato vai utilizá-lo? O Thiago Santos, ele tá um tempo sem atuar, enfim, eu não sei o certo, mas o Rafinha pode também atuar no Grenal. Embora o Rafinha esteja aí há 2 meses sem jogar, ele pode ficar no banco de reservas. E acho que vai ficar. Acho até que vai isso, exatamente. Pela entrevista coletiva do Alexandre Mendes, depois do jogo ali do meio de semana contra o São Luís, eu fiquei com 2 impressões. A primeira, e o Gutierrez, que comentou o jogo, teve a mesma sensação do que eu. Primeiro, que o Kahneman não vai para o jogo, porque era madrugada de quarta para quinta. E o Alexandre Mendes disse o seguinte: olha, o Kahneman está entregue ao departamento médico, ele nem treinou com bola ainda. E o Rafinha, bom, esse pelo menos está treinando com bola, mas enfim, não joga muito tempo. Então, olha, por uma questão lógica, o Rafinha está mais perto de entrar do que o Kahneman. A questão é que justamente por não jogar 2 meses e também pelo fato de o Wanderson estar jogando muito bem, acredito que vai o Wanderson para o jogo e fica no banco o Rafinha. E no caso do Kahneman, olha, mesmo que ele tivesse treinado ontem, seriam 2 treinos antes do jogo, para quem não joga há algum tempo também. Então eu não sei, fiquei com a impressão de que não joga o Kahneman e que a zaga do Grêmio vai ser realmente Juan com o Rodrigues. E acho que na direita vai o Wanderson mesmo. A gente tem que lembrar que o Grêmio tem uma decisão no meio da próxima semana, tanto que já viaja domingo para Quito, contra o Independiente Del Valle pela Libertadores. Eu coloquei o time que eu acho que o Renato vai colocar em campo, mas eu não sei se daqui a pouco ele não vai preservar 1 ou 2, pensando no jogo também da Libertadores da América. Eu também acho que o Kahneman não vai jogar. Eu coloquei Kahneman e Rua aqui, enfim, mas eu também acho que o Kahneman não joga, mas o Rafinha no banco eu acho que fica. E eu acho até que vai entrar já para começar a pegar um ritmo de jogo, alguma coisa assim, porque é um jogador importante, é o maior investimento do Grêmio até agora. E o Thiago Santos, que vai estar no bid, também não sei se daqui a pouco não vai pintar o banco no Clássico Grenal para dar uma reforçada. Não tem garantia de que vai entrar, mas já para se ambientar com o grupo, né? A fórmula Mano Menezes poderia ser usada pelo Renato? Repetindo o que fez Mano com o Lúcio, fez com o Alessandro? Não, olha, Zé, acho que para futuro, o Cristiano Oliveira até levantou essa possibilidade para futuro, assim, mas acho que para agora não. Para agora acho que não. Mas eu vou dizer uma coisa, é que o Renato tem uma paixão, assim, pelo Alisson, que é uma coisa meio inexplicável. O Alisson faz uns 3 anos que ele joga para trás, mas ele não sai do time. Para amanhã, eu não começaria com o Alisson. Na verdade, eu não começaria com o Alisson há muito tempo. Acho que se a ideia do Grêmio é jogar num modelo de reação, no modelo de resposta ao adversário, no modelo de velocidade, é aquela coisa de ter Léo Chu de um lado e Ferreira de outro. Eu não vejo utilidade para o Alisson nessa mecânica. Agora, a gente sabe que uma coisa é o que eu quero, o que o Zé quer, o que o Gutierrez quer, o que o Silva quer, outra coisa é o que o Renato vai fazer.
O Renato, ele é apaixonado pelo futebol do Alisson e não vai tirar o Alisson do time. Eu vejo que para esse modelo de reação, eu não vejo o Alisson tendo uma importância tão grande assim. Posso estar enganado. Pode o Grêmio ganhar por 3-0, 3 gols do Alisson. Pode, futebol. Agora não é o provável, é claro. Eu não começaria com o Alisson, não. O Pfeiffer está dizendo que o Thiago Santos, ele acredita que não vai ser relacionado, mas o Rafinha vai ser relacionado e pode estrear. É a informação. Sabe que tu tá gerando um prejuízo para a empresa gigantesco, né, Zeldo? Em que aspecto? Eu sempre procuro. Toda consulta que tu faz pro Pfeiffer dele fora do horário gera hora extra. Pfeiffer, o alemão é meu amigo. Isso vai virar V e depois tu vai ter que ir lá na Márcia prestar conta na RH. Não, Márcia, fui eu que fiz. Alemão tá me dizendo mais. Eu perguntei, e o grande nome? Porque ontem à noite eu conversava com o Pfeiffer e ele disse, olha, o Grêmio tem um grande nome, eu não descobri quem é ainda. Aí eu perguntei pra ele, e o grande nome, alemão, descobriu alguma coisa nas últimas horas? E ele, tô com um nome, mas falta confirmar. Quer dizer, então, já tem uma outra figura que está... Tu mete uma pressão, cara, e o interessante é o seguinte, eu tô percebendo que tu só pergunta sobre o Grêmio. Mas é claro, é o único que não tá aqui. O único setorista que não tá aqui é o Pfeiffer. Tu nunca me mandou WhatsApp na noite, e aí, o Inter? Ontem até a gente conversou. Mas tu é um canalha. Quantas vezes nós falamos ontem? Várias, mas em nenhum momento você falou do Inter. Até do Grêmio a gente falou. Até terrível. São 11h58, eu tenho que fazer o intervalo. O Kepler já está chegando aqui para apresentar as notícias do Guaíba Notícias, edição do meio-dia. E depois nós retomamos o debate do nosso Ganhão do Jogo para continuar falando do Clássico Grenal. Dia, mais 6 minutos, estamos de volta aqui pela Rádio Guaíba com o Ganhando Jogo até a 1h da tarde, nesta sexta-feira santa, nós estamos debatendo o Clássico Grenal. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Meu padrinho tinha caído, ele já voltou, tá conosco aí? Não? Muito importante a experiência, a sabedoria da vivência do nosso Orestes de Andrade numa véspera de Grenal. Espero que ele consiga retomar com a gente aqui, seria uma alegria que ele possa continuar até o final do programa. Não vai me dar aquele migué que tá com a internet ruim e tal. Nós podemos torear até o final com a internet ruim. Tão importante, mas tão importante que eu fiquei sabendo, inclusive, que o Zé Aldo vai ceder o posto e vai deixar o Orestes narrar o Grenal. Boa, essa foi boa. Foi uma pequena trairagem, mas foi boa. O padrinho vai pro estádio, nós vamos dividir esse jogo aí, padrinho. Os ouvintes estão aqui dando os recados e a gente daqui a um pouco volta a atendê-los. Escuta, gente, antes de voltar pro Grenal no campo, eu queria fazer eu tô acompanhando já, quando ele foi eleito presidente, ele deu umas entrevistas, o Barcelos. Agora, quem tem dado entrevistas são os dirigentes do setor, os vice-presidentes da área. O Jorge Avancini bolou um projeto para levar a efeito, para concretizar o sonho do presidente de chegar a 200 mil sócios no quadro social do Internacional e alcançar uma renda em função do quadro social aproximada entre 90 e 100 milhões no orçamento anual do Inter. Nós já discutimos isso aqui em outros momentos. Era também um projeto do presidente Romildo no Grêmio quando ele assumiu. Mas o Grêmio não conseguiu comprar a gestão do estádio, não conseguiu assumir a arena e isso ficou em stand-by. Vocês acreditam que é possível? Do ponto de vista prático é possível, mas vocês veem clima, ambiente para os nossos clubes alcançarem esse número? Hoje não. E eu tenho que ser fiel assim à realidade, tá? Falamos sobre isso esses dias. Para mim, a tarefa do jornalista é tentar se aproximar o máximo possível da realidade. Nesse momento, não. Pro futuro, poxa, eu não só acho que é possível pro futuro, como eu torço para que Inter e Grêmio consigam isso. Mas nesse momento, é um momento de pandemia, é um momento onde tem muita gente aí desempregada, tem muita gente que tem emprego, mas que não pode trabalhar, e não podendo trabalhar não consegue receber. Tudo isso faz parte do momento esse atípico no qual vivemos. Tomara que a gente consiga fugir, né, ou sair ou escapar de forma definitiva desse momento horroroso, sabe-se lá quando, mas tomara que esse dia chegue, e vai chegar. Então, dentro desse contexto,
Tem muita gente que daqui a pouco, eu vou pegar o Inter de exemplo porque foi o Inter que o Zé puxou o assunto. Tem muito colorado que daqui a pouco quer pagar o que sempre pagou ali o quadro social a vida inteira e que nesse momento não tem condições. Porque daqui a pouco esse dinheirinho faz falta, faz diferença. E é um salário a menos dentro de casa, é uma boca a mais para alimentar e daqui a pouco não dá. A gente sabe que é assim. Então nesse momento é muito difícil. Agora, iniciar um projeto realmente profissional, um projeto bem feito, um projeto embasado, um projeto sério, de longo prazo, aí é possível, embora muito difícil, possível porque o Inter é um clube que a grandeza permite imaginar isso, assim como o Grêmio também, os profissionais são capacitados e essa gestão que tomou a frente do Inter agora e há pouco tempo, é uma gestão que tem se mostrado muito habilidosa e extremamente profissional. Eu gosto muito do jeito com que as coisas são tratadas nessa gestão, né? Político mete o bedelho na política. Quem mete o bedelho, quem interfere nas áreas técnicas, são os profissionais técnicos. Então, cada área, eu não sei se todas já têm o seu profissional técnico, mas boa parte delas sim. Então, cada área tem o seu representante político. E eu perguntei ao Alessandro Barcelos, uma entrevista exclusiva que fiz com ele, aqui para Guaíba, há um mês mais ou menos, sobre esse organograma e qual a importância de cada um. E ele disse, olha, cada área tem o seu vice-presidente ou seu diretor político, e esse representante político fica responsável pelas metas políticas. É aquela coisa de prestar contas para o conselheiro e automaticamente para a torcida. Ele chegou a usar o termo das metas estabelecidas pelo clube, quem vai cuidar ali internamente é o profissional da área política. Quem vai tocar realmente o projeto, o trabalho no dia a dia, são os diretores técnicos, são os diretores executivos. E acima desses executivos, tem o executivo das finanças, tem o executivo da base, que foi esse que o Inter buscou do River, o Gustavo Grossi, tem o executivo do profissional, que é o Paulo Brax. Cada área tem o seu executivo profissional. E abrangendo todas essas áreas, um CEO, um diretor geral, um cara que vai colocar tudo isso num mesmo guarda-chuva. E aí, em paralelo, as questões políticas. Me agrada essa ideia. Acho que é uma ideia de profissionalizar o clube, ou para usar o mesmo termo que o presidente Barcelos usou, é a hora do Inter fazer uma ruptura no seu modelo de gestão. O modelo de gestão que perdurou no Inter durante 20 anos, que deu muito certo lá atrás, naquela reconstrução do Inter, levando o Inter inclusive a ser campeão da América do Mundo, que deu muito certo lá atrás, mas um modelo que ficou parado lá atrás. E o futebol mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram e a gestão do Inter não. Então precisava ter essa ruptura, precisava quebrar esse modelo para atualizar, para dar um F5 no Inter em termos de gestão e para atualizar o Inter às exigências do mundo moderno e do futebol moderno. Então me agrada que haja um projeto ambicioso desse modo. Acho que é possível pelo menos chegar perto, agora não agora. Nesse momento de pandemia, eu tenho que dizer que é impossível, de fato, que aconteça de chegar a 200 mil sócios. Depois pensar de pandemia, que tudo voltar ao normal, bom, aí pode ser, né? Pensar grande é essencial, agora, execução agora não tem como, impossível. E outra, tem a parte da crise propriamente dita, né? Que é a crise das pessoas, com desemprego e tudo mais, gerado pela pandemia. E tem a parte menos romântica também. Eu sei que tem muito torcedor que segue ajudando, tem condições, mas tem cara, e pode ser até uma minoria, mas isso também contribui, que não vai. Bom, não estou indo ao estádio, não vou contribuir. Até se tem números de que isso não é tão influente assim, né, no quadro social dos clubes. Mas quando começa a apertar aqui, aperta ali, aperta lá, onde não está sendo, digamos, entregue, e os clubes não têm culpa, né, não tem como ter torcida no estádio, aí começa também o cara, não, o que eu vou abrir mão? Da luz, da água, da comida, do gás? Não, vou abrir mão do que eu não estou não estou recebendo retorno. E aí acaba deixando de ser sócio, dando uma suspendida no pagamento, depois volta. Agora, uma coisa é pensar grande, isso eu acho louvável. Tem que pensar grande, tem que querer cada vez mais sócios, querer expandir cada vez mais a marca, isso tudo é válido.
Só é difícil a execução agora com o momento que a gente está vivendo. O nomeado vice-presidente de marketing do Inter, Cristiano, Jorge Avancini, volta ao clube com a tarefa de liderar uma nova revolução do marketing colorado, para fazer o clube chegar a 200 mil sócios. Avancini tem como plano promover uma transformação digital no clube baseada na produção de conteúdo. Aspas para ele: se eu quero chegar a 200 mil sócios e tenho um estádio para 50 mil, temos de levar o Beira-Rio para a palma da mão do torcedor. Fecha aspas. Foi uma afirmação que ele fez para um blog, a um podcast. Ele fez essa afirmação. Eu estou acompanhando as entrevistas, Silva, e estou notando que há uma confiança na direção, na presidência, na vice-presidência, que o homem do marketing tem qualificação na área suficiente para bolar um plano e alcançar ainda em tempos de pandemia esse dado. Eu vou esperar para ver. É muito ambicioso, mas ele é competente. Ele não pode plagiar, né? Jorge Avancini o Inter sofreu um processo, teve que pagar aí alguns milhões de reais, porque na época que o Avancini estava no marketing, e o executivo, que hoje agora esqueci o nome também, eles foram processados por plágio numa peça de marketing aí. E aí o Inter foi condenado a pagar os seus milhõezinhos de reais, aí teve um prejuízo no cofre. Isso foi na justiça, não estou aqui levantando nada. Foi na justiça, foi noticiado na época, se eu não me engano, foi lá por 2013, 2014. Mas, enfim, que consiga alcançar o seu objetivo. Eu queria... O Gutierrez chamou, mas depois destaco. Não, só um caminho rapidinho. Um caminho para se chegar ainda durante a pandemia seria uma espécie de associação bem pequena, assim, de fazer uma promoção, algo que depois para futuro aumenta e aumentam também os direitos, né, os retornos para o sócio, e aí fazer algo em torno de, sei lá, 10, 20 reais. Aí, claro, aí aumenta o número de sócios e com valor bem baixo. Agora, aquela associação, digamos, mais comum do ticket médio, sei lá, de 50, 60, 70 reais, essa eu acho mais difícil. Ontem esteve em Porto Alegre, fez o deslocamento São Paulo-Porto Alegre e esteve no Beira-Rio, o empresário André Cury, que era o mesmo que estava intermediando a negociação Borré-Grêmio. Ele esteve em Porto Alegre e foi conversar com os dirigentes do Inter, porque ele está pleiteando um aumento salarial para Yuri Alberto. E Yuri Alberto, todos vão lembrar que ele vem ganhando bem. Na época foi muito, vai pagar uma quantia dessa aí, 200 mil reais por mês para um cara de 19 anos, enfim, que não tem uma afirmação e tal. E eu conversei com o André Cury por telefone, e até porque eu sabia da visita dele, e liguei para tirar uma férias. Você tá indo, tá vendo para quê? Onde é que é a reunião? Não, é no Inter, quero a pauta e Yuri Alberto. Eu disse, tem proposta? Ele disse, não tem proposta, eu vou pleitear um aumento. Porque, no entender do empresário, Yuri Alberto fez um belo 2020. Isso que ele chegou em agosto, né? Ainda machucou, ficou 6 semanas parada, recuperando de uma lesão muscular. Mas quando entrou, e principalmente com o técnico Abel Braga, deslanchou, tendo como destaque aquele jogo contra o São Paulo, onde ele marcou 3 gols na vitória por 5-1 no Morumbi. Então, ele veio pleitear um aumento para o Yuri Alberto. E aí eu conversei também com o João Patrício Herman, vice de futebol, que disse, não tem aumento para ninguém. Existe um orçamento a ser cumprido, uma meta a ser estabelecida, e agora não tem aumento para ninguém. Eu não sei como é que vai desencadear isso no futuro, mas está aí. O empresário esteve aqui em Porto Alegre, pleiteando aumento, ele é empresário do Praxedes também, o André Cury, pleiteando aumento para o seu jogador, o Yuri Alberto. Não é proibido isso. E não é mau negócio o representante do atleta, o agente do atleta, buscar o melhor dos interesses do próprio profissional. Agora, em regra, nem sempre isso termina bem, acaba gerando desgaste. Olha só, eu quero só fazer um exercício com vocês. A contratação do Borré pelo Grêmio, que quase aconteceu, girava num valor total aí de 130 milhões de reais, entre salários, luvas e tudo mais. Todas as reuniões, ou quase todas, elas foram feitas por videoconferência. Certo? O que dizem, a informação é essa. Não, a informação é essa. O que faria André Cury em Porto Alegre? Vou pleitear um aumento do meu jogador. Será que uma videoconferência não seria o suficiente?
Então, senhoras e senhores, eu sei de outras informações que vou colocar só depois do Grenal. Porque senão os torcedores vão falar aí que só depois do Grenal, que envolve Yuri Alberto também. Então, no sábado, quem sabe, já pós-jogo, eu coloque. Bem, estamos diante... Ele tinha um aumento automático, né, para jogos, para depois de 20 jogos titulares, iria de 200 para 230. Agora, esse aumento já aconteceu. Isso está estabelecido. Agora é uma valorização ainda maior. Então, vamos deixar o imaginário das pessoas aí. Agora, o empresário do cara desloca de São Paulo, Porto Alegre, para vir falar com a direção, conversar. Eu estou pleiteando um aumento para o Yuri Alberto. E eu ainda perguntei, isso não levou aumento? Não levar, não levei. Um abraço. Quem sabe ele veio pedir desculpa pro Romildo. Perguntei, e tem alguma agenda com o Grêmio? Nenhuma. Ele veio única e especificamente tratar do assunto Yuri Alberto. E todos nós sabemos que o Inter tem que vender 90 milhões de reais até o final do ano para tentar fechar a temporada com um superávit de, 120 mil reais. Para um clube tu já falou, né, Inter Cristiano? é um troco de pinga. Agora, eu não sei se daqui a pouco não tem algo acontecendo por um futuro ou na próxima janela para o Yuri Alberto deixar o Inter. O Yuri Alberto é um cheque em branco do Internacional. Eu não sei se o Miguel Ángel Ramírez trata o Yuri Alberto desta maneira, mas para o clube, para a entidade, ele é um cheque em branco por tudo que já fez. Assim como é também o Vinícius Tobias, que tem o interesse do Shakhtar, que quer contratar, teria já feito uma proposta de 4 milhões de euros que o Inter rechaçou, porque o Inter estipulou o valor em 10. 10 milhões tem negócio, menos não tem negócio. Acho que se chegar em 8 até vai, que já seria um belo valor, né? E esse jogador é desse empresário que tá? Não, Vinícius Tobias não é do André Curi. Ele foi infeliz na conversação, na parte final da conversa com o presidente do Grêmio, pelo que fiquei sabendo. Ele disse lá uma coisa assim desrespeitosa à figura do presidente, imaginando pelo que tu ficou sabendo, e todos os boibeiros, né? A gente divulgou isso aí. Ele estava numa videoconferência, a informação é essa. Na mesma sala estavam o Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, e o presidente Romildo, só que com computadores diferentes. Na videoconferência em São Paulo estava o André Curi. E aí ele teria dito, né, que o Grêmio parcela as comissões, né, de empresários e tal. Isso é norma no Grêmio, não é porque é o empresário A, B ou C. E aí o André Curi, em determinado momento, teria dito, se não tem dinheiro, que saia do negócio. E o presidente Romildo disse, então estamos saindo agora. Levantou e desligou a sua máquina. Mas na mesma sala ficou escutando o que o André Curi teria dito do presidente para o Amodeu. Algo do tipo, tá de mimimi, não sei o quê, e papapá. E aí o presidente escutou e parece que ficou pau da vida. E aí estremeceu. Esta relação, André Curi e presidente Romildo, ela já vem estremecida desde a época do Arthur indo para o Barcelona, porque o André Curi é representante do Barcelona no Brasil. E André Curi e Grêmio tem um estremecimento desde a época do Eraso, zagueiro equatoriano, quando jogou no Grêmio. O Eraso aqui era um cara que tinha toda a pinta, é uma espécie assim de Ayrton Pavilhão, mas não, só que não, né? Foi outro, cara, como é fácil enrolar assim, os caras que não, como é fácil enrolar aqueles que não conhecem, né? Venderam o Eraso assim, quando o Grêmio contratou, né? Venderam a imagem de que era elegante, como lembrou o Gutierrez, o apelido dele, que era um grande zagueiro, que não sei o quê. O Eraso sempre foi um zagueiro limitadíssimo, né? Inclusive depois rodou aqui pelo futebol brasileiro e apenas confirmou isso. Sempre foi um zagueiro de muita limitação, né? Força física, zagueiro pela esquerda, mas um zagueiro muito limitado, né? Bastante limitado, o Eraso. Sempre foi assim. Não era aquele cara que... E o Grêmio fez um esforço, assim, hercúleo para contratar o Eraso. Acho que era o Rui Costa no futebol na época ainda. Aí tinha uma pré-temporada, o Grêmio anunciou a desistência do Eraso. Chega e não tem mais esse cara aí, não sei o quê. E aí deu 2 dias e contratou o Eraso. Justiça seja feita, né, Cristiano? Era outra capacidade de investimento, mas também dá para escolher não dava para contratar melhores, né? Mas um pouquinho antes, aí que tá como observar o mercado é bom, né? Um pouquinho antes, com uma capacidade de investimento até inferior, foi lá e buscou o Jeromel.
Um pouquinho depois o Kahneman. E um pouquinho. O Kahneman já foi bem depois, né? O Erasmo não, mas foi em 2014. Mas não 15. tinha tanta capacidade de investimento assim também, né? Não. Tanto o Kahneman chegou no Grêmio, acho que foi por 1 milhão e pouquinho de dólar, veio do Atlas do México, depois de ser campeão da América pelo São Lourenço. Ele vai pro Atlas. Aliás, foi. E chega ao Grêmio em 2016 e o Roger deixava o Kahneman no banco para jogar, acho que era não era o Erle, mas não lembro quem era que jogava, o Bressan, não lembro. E deixava o Kahneman no banco. Foi bom ter dito, o Thiago Santos, 31 anos, são 8 milhões e 600 mil reais a contratação dele na cotação do dólar atual. 1,5 milhão de dólares, bate aí quase na casa de 9 milhões de reais. Mas é não parcelado, tô nem fazendo né? juízo de valor. Sim, parcelado, não tô nem fazendo juízo de valor, mas são esses os valores da contratação do volante. Não, são valores altos para um jogador que... Cara, eu falei antes, eu sou minoria. Eu acho que ele vai agregar o Grêmio. Eu acho que o Grêmio precisa de um meio campo assim que carregue o piano também. E o Grêmio precisa disso há muito tempo. São valores altos. Agora, como é parcelado, daqui a pouco, sei lá, cai o dólar daqui para frente e o valor diminui quando pagar a parcela seguinte. Também tem o outro lado, daqui a pouco aumenta, sobe ainda mais o dólar e o valor aumenta, vai saber. Mas me agrada o Thiago Santos, tá? Ele não é assim um volante maravilhoso. Ele tecnicamente, eu sei disso, ele é inferior a Maicon, Matheus Henrique, Darlan e companhia, mas futebol não se faz só com técnica, futebol se faz com outras características. E o jeito que joga o Grêmio, com uma zaga sempre muito exposta, o Grêmio precisa de um jogador que dê sustentação a essa defesa. Para mim, o Thiago Santos é esse cara. Ele tem bons números de desarme, ele tem bons números de interceptação, ele tem um jogo aéreo, até por ser mais alto, melhor do que esses outros volantes do Grêmio. Então ele é um cara que eu acho que vai ajudar, viu? A imensa maioria da torcida discorda. Botaram até hashtag Thiago Santos não. O Grêmio anunciou o Thiago Santos ontem fim da tarde, foi assim, um horror, o pessoal contra o Thiago Santos. Eu até acho que levantar a hashtag Thiago Santos não é até um desrespeito ao profissional, tá? Mas aí é uma outra discussão. Mas ao contrário dessa imensa maioria, eu acho que o Thiago Santos pode render no Grêmio, sim. 12h, 26 minutos e meio, nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, discutindo dupla Grenal, tratando do clássico e outras coisas do futebol, com a nossa equipe reunida aqui. O Orestes não voltou mesmo, né? Tá fora o padrinho? Foi comer um peixe. Eu acho que o padrinho deu aquele... hoje vou me vingar. Olha o grupo interno, professor. Hoje eu vou me vingar. Ontem eu tava... O grupo interno, a explicação tá no nosso grupo interno. Pois é, mas ontem não me deram chance de explicar no grupo interno, me julgaram no ar. Mas é a vingança do Zé. Me julgaram no ar. Não te deram chance de explicar no grupo interno, não. Tu não explicou porque tu não quis. Eu fiquei me aguari ontem com... Deu chabinho ontem, eu tava de folga. Mas conta essa coisa, vamos lavar essa louça aí. Eu acho que o meu padrinho tá dando um godô. Ele foi comer um belo de um peixe feito pela minha madrinha Helena e veio com uma conversinha, disse, eu tô com a minha internet muito ruim aqui, não vou atrapalhar o programa, o delay tá muito grande, e caiu da boca, como ele costuma dizer. Ontem rolou o famoso prossiga, isso aí fazia tempo que eu não ouvia. Tava naquele teste ali para começar o programa, todo mundo testa ali para ver se o retorno tá bom e tal. E aí entra uma voz, a voz do produtor do rock no meu ouvido, prossiga. Cristiano Oliveira, assume daí que o Zé Aldo vai se atrasar. Mas ontem foi horrível. Eu cheguei em casa depois meio traumatizado, contei pra minha mulher, mas parece que dava tudo errado ontem, eu não conseguia entrar no estúdio. Aí eu cheguei aqui, tinha esquecido o controle da garagem, aí tive que estacionar, achar um lugar pra estacionar o carro na rua. Aí vim correndo na portaria tão correndo que eu vim sem máscara. Aí tive que voltar no carro pra entrar no prédio com máscara. Aí peguei a chave o controle da garagem do prédio da empresa, entrei na garagem, estacionei o carro. Quando eu cheguei no elevador, o elevador tava, mas que loucura, isso não parece. Você parece o Cristiano Silva meio de semana achando que o esperando era 7 e tendo que sair de Águas Claras para Porto Alegre e o produtor toca Calhau e vai deixar mais. E aí o repórter esportivo, aquela vibe mais fim de tarde, leve e tal. E aí encerrei o programa com a música mais tranquila, disse, você que tá no trânsito nesse momento, calma, tranquilidade, não se irrite e tal. Menos o Cristiano Silva. Se ele tá ouvindo, aproveita e acelera no Opala, porque o programa é 6h40. Eu fiz Águas Claras, Caldas Júnior em 15 minutos. Boa, parabéns, hein? Vamos registrar isso aí lá no livrinho aquele.
Depois eu vou no teu escritório recorrer de algumas multas. Não, multa. Tem coisas que a gente não consegue defender, só pode empurrar com a barriga. Vai marcar 12:30 o sinal. Rodrigo Mendes, Vila Ipiranga. Bom dia, perdi a primeira hora do programa, então desconsiderem se já falaram disso. Quem chega mais preparado pro Grenal? Seja a escalação, jogadores, ritmo mental. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Mais um aqui. E o meu padrinho nada, né? O problema dele é na internet. Em plena sexta-feira santa do peixe, deu um probleminha na internet do meu padrinho. Vamos conectar hoje eu vou me vingar. Ele não me aliviou ontem, ô Silva. O Palmeiras vendeu o cara por 700 mil euros em 2019. Agora o Grêmio compra por 1,5 milhão de euros. Lamentável como faz alguém que entende de futebol no departamento do Grêmio. Acho que não é euros. É euros que o Grêmio pagou ou é dólares? Ele tá falando em euros aqui, o nosso Acho ouvinte. que é dólar, porque Estados Unidos, né? Sim. Não, são dólares. 1,5 milhão de dólares. Daniel Maurer. E foi vendido que em dólar dá uma também? bela grana também, né? Tem que multiplicar por 5 e alguma 8 coisa. 8 milhões e 600. Foi esse que o Gutierrez trouxe. Que é diferente, que a gente fala de jogador e negócio, tá? Uma coisa é jogador, outra coisa é um negócio. É claro que se eu falasse isso antes da desistência do Grêmio no Borré, os gremistas iam ficar, tá secando. Mas, cara, o Borré pra mim seria um grande reforço. Agora, o modelo de negócio nunca me agradou. O Grêmio tava pagando um caminhão, um avião de dinheiro para um jogador que não vale isso tudo. Então, o jogador acrescentaria muito, o modelo de negócio não era bom. O Thiago Santos, guardadas todas as proporções, e a diferença é gigantesca, é óbvio, é um jogador que, para aquilo que o Grêmio precisa, eu acho que tem tudo para encaixar. Ele protege a defesa, ele pode dar sustentação ao meio-campo. O Grêmio precisa, há uns 3 anos, o Grêmio precisa de um volante assim. Tentou lá atrás com outros que por alguns motivos não deram certo. O Rômulo, por exemplo, era uma tentativa disso. De ter um volante mais de proteção ali e tal, e não deu muito certo. Mas ter um volante que vai proteger a zaga me agrada. Uma coisa é isso. Outra coisa é um modelo de negócio. Também acho que pagar 1,5 milhão de dólares pelo Thiago Santos é muita coisa. Eu acho que ele não vale isso tudo. Mas são discussões diferentes. Uma coisa é um modelo, outra coisa é o jogador em si. Acho que a gente tem que, de fato, fazer essa mescla e, a partir daí, de tirar um suco que seria a conclusão. Mas, de fato, eu acho o valor alto. Dá para discutir esse valor aí. Mas o jogador, o cara para chegar e botar no time, eu acho que ele pode render, sim. E as parcelas são abril de 2021, agora, daí em setembro a segunda, terceira em fevereiro de 22 e a quarta em setembro de 22. Há um passe fixado do Mediolaro, que é o goleiro que o Grêmio tem emprestado ao Dallas Futebol Clube, que era o time onde estava o Thiago Santos, que é fixado em 2,5 milhões de dólares. Então, em futuro, daqui a pouco, se os americanos quiserem contar com um goleiro, isso pode ser abatido também. Boa tarde, moçada da Guaíba. Marcela, né? Boa tarde, moçada da Guaíba. Esse Cristiano Oliveira sabe muito de futebol, explica super bem. Eu gosto muito dos comentários dele. E o mestre Cristiano Silva é mais rápido que a velocidade da luz. Está sempre na frente da notícia. Abraço do Renê. Obrigado, Renê, pelo carinho com os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Renê. Obrigado, Renê. Já é o Manuel na mesa, já não? Não, ainda é o Tartaruga Ninja. Olha aí, ó. Tá bem, mas um abraço pra ele também. Impressionante. Um abraço pra ele. Aliás, ele foi cornetado pelo Zé Aldo na largada do programa já, né? Então, Eu não sei se ele ouviu, uma corneta foi forte, eu ouvi. Tu tá em home, Cristiano, tu não viu, ele tá ganhando um sobrepeso perigoso ali. Bebidas quentes são simples toque de um violão? Não, de um violão botão. Tá vendo? Agora Tinha começa. uma época que o Davis estava emagrecendo, cara, que ele tava pilhado e corria e tal, tava fininho. Aí convidei o Davis pra jogar isso faz tempo, bem antes da pandemia, faz uns 2, 3 anos, pra jogar uma bola com o pessoal da família e tal, dar uma corridinha, pô, ele fininho, voando, cara. E aí fiquei uns 30 dias sem ver, o Davis voltou assim, ele tem um meio Anderson Pico, sabe? Ele tem a facilidade de ganhar peso. Eu te entendo, viu, Davis, sobre o teu time. Tem uma nova doença na praça que chama Síndrome de Del Valle. Ela deixa as pessoas angustiadas, as pessoas comem mais, ganham peso. Então, isso pode ter acometido alguns colegas. Eu ia falar que tu tá um pouco mais pesado e agora tu me deu a resposta, é isso? Que barbaridade. Sobrou pro narrador a sacanagem agora? Eu quero dizer o seguinte, o Davis botou agora aí do toque do violão, do ponto dos cafés, mas tem aquela da oficina.
Epa, deixa isso pra lá, sai pra lá, Jacaré. Tem a da oficina. Vamos lá, Rodrigo de Cachoeirinha. Tem a do Caboclo também, né? É impressionante como o Praxedes vem evoluindo, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Contra o Zequinha, teve uma arrancada pela esquerda em que ele levou 3 trombadas em sequência e não caiu. Zé. Ele tá ficando homem, né? Tá deixando de ser guri, tá ganhando corpo de adulto. Ele é alto, Você fez o jogo comigo contra o Brasil de Pelotas. Ele entrou voando. Ele entrou no segundo tempo, me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha visto o Praxedes com tanta intensidade. Claro que quando entra mais pro final, o cara sabe que tem bastante gás para gastar em pouco tempo. Isso também conta. Tem também a questão de, o Maurício tá ganhando na minha frente, talvez eu tenha que mostrar serviço. Tudo isso a gente pode considerar. Mas ele tá evoluindo sim, tem total razão o ouvinte. Ele tá evoluindo muito fisicamente. Tem, ele é alto e ele tá botando corpo. Ele era franzininho quando subiu do profissional da base profissional, agora tá botando corpo. Ele é alto, isso também o ajuda. Ele tem um chute muito forte de perna esquerda e ele tá aos poucos começando a colocar direção no chute dele. Tá passando perto, daqui a pouco vai entrar essa bola. Eu gosto muito do Praxedes, cara. Embora talvez o Miguel Ramírez até discorde, e o técnico é ele, claro, eu prefiro o Praxedes ao Maurício. E vou colocar uma outra, e ontem eu falei sobre isso, vou repetir agora. Falei isso e recebi de imediato um WhatsApp do Sandro Fávero, nosso colega, e ele disse, cara, concordo plenamente contigo, que bom que mais alguém pensa assim e tal, que é o seguinte, para mim o Lucas Ramos, ele vai acabar ganhando terreno e vai se colocar nessa disputa aí. A gente fechou os olhos para uma disputa de Praxedes ou Maurício, e se os dois bobearem, o Lucas Ramos pela beiradinha vai ganhar o espaço deles. Eu acho que o Lucas é exatamente essa evolução, hein? Praxedes e Maurício juntos. E o Lucas Ramos tem que meter um pouco mais de força, mas é bom jogador também. Para jogar Praxedes e Maurício juntos, só se sair o Edenilson. Ou um dos lados, que eu não acho que o Maurício... Ou daqui a pouco o Edenilson fica de primeiro volante, aí sai Dourado. Não, mas tu pode botar Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes, Maurício e Guerreiro. Não, o Patrick é o ponta esquerda, certo? O Guerreiro é o centroavante. O Patrick é o ponta esquerda. Aí faltou o ponta direita e os 3 do meio. O que põe o Maurício na direita. Já jogou Maurício e Patrick? Já, mas o próprio Ramírez disse que prefere ele pelo meio, né? O Ramírez não enxerga ele assim como um cara de lado, ele enxerga mais como um meio. Eu acho que o Ramírez, ele tinha que... Uma sugestão. Não é como ele quer. Ele tinha que respeitar um pouco a característica do jogador. Porque eu acho que, por exemplo, nessa ideia do Ramírez, quem vai sobrar do time do Inter é o Patrick, que caiu de rendimento. De repente dá uma... Vamos chegar ao meio termo, eu gosto assim, mas o jogador é assim, sabe? Enfim, só uma sugestão. Que não vai escutar, evidentemente. Eu não conhecia e não quero ser precipitado, mas pelo pouco que vi, o chileno vira titular em questão de jogos. É possível. Veio pra isso, né, Zé? Veio pra isso, veio pra ser titular. Não sei se Palácios, sei se não começa amanhã já. Também não duvido. Acho que o Palácios chega pra assumir a ponta direita do Inter. E aí seria Palácios na direita, Patrick na esquerda e Guerreiro na frente. E aí o meio-campo, Dourado, Edenilson e Maurício, ou Dourado, Edenilson e Praxedes, o Miguel Ramírez daqui a pouco pode botar o Edenilson. Ele no finalzinho contra o São José fez isso, quando ele tirou o Lindoso. Ele colocou o Edenilson de primeiro. E ele já havia feito essa experiência numa rodada lá para trás do Campeonato Gaúcho. Enfim, é possível. Ele tem aquela carinha assim, meio queixudinho, com aquele dentinho de mentiroso aberto na frente, mas ele é inteligentíssimo, hein? Eu vi os pifando os caras. Se tem um pouco de paciência. Eu lembro aqui o próprio Bolanhos, quando jogou no Inter, teve o Bolanhos do Grêmio, teve o Arroio no Grêmio. Aqui o Bolanhos no Inter entrou e fez 3 gols no jogo. E depois? Nada, absolutamente nada. Calma, deixa o guri chegar, se adaptar. Ele só fez 4 treinos no Inter ainda. Mostrou alguma coisa contra o São José? Mostrou, é bem verdade. Mas deixa o guri jogar. Não te apaixona, Zé. Mas é assim, ó. O Ceboja Rodrigues no Grêmio também, não te apaixona. Não me lembro do Cebola, mas assim, ó. Montoya no Grêmio. Não, o Montoya que eu gostava era o Montoya do Rosário, mas o do Grêmio foi uma tragédia. Agora, o rapaz, ele tem inteligência, Cristiano. Tu olha o cara, ele olhou um jogador lá na frente e ele diz, eu vou
meter entre ele e o zagueiro pro cara correr por trás. E ele jogou no pé do atacante. É daqueles caras que jogou no pé do Edenilson. Eu gosto, sim, e o Inter ali perdeu o gol da vitória. Eu gosto desse... Mas deixa... Eu tô concordando com tudo isso que tu estás dizendo, tá, Zé? Mas deixa agora eu ser o advogado do diabo. Tu já tinha visto ele jogar alguma vez no União Espanhola ou não? Não vi, não observei, mas... Então assim, ó, então mesmo que eu esteja concordando contigo, eu vou te pedir com toda a cautela do mundo. Agora é minha vez de pedir. Calma. Não te baseia por 20 minutos. Espera ter mais tempo até daqui a pouco pintar a conclusão. E de novo, eu concordo com tudo isso que tu fala, tá? Para mim o Palácios é isso mesmo. Mas calma. A gente não pode tirar uma conclusão definitiva por 20 minutos dele em campo. Ele entrou bem. A primeira amostragem dele no Inter foi realmente muito boa. Mas é legal a gente ter uma calma também, né? Porque senão daqui a pouco a gente coloca a expectativa lá em cima e o cara não corresponde e a gente fica, decepcionou. Não, decepcionou porque a nossa expectativa era muito alta. Então, eu acho que o próprio Palácios é interessante até para ele dar essa acalmada. Mas eu não duvido que ele comece o jogo amanhã. Acho que não. Para mim vai Caio Vidal de um lado, Patrick de outro e Guerreiro na frente. Mas enfim, possível é. São 12h40 agora, nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, a hora certa é Carrefour. Vamos ao intervalo e voltamos para o último bloco desse debate em torno das coisas do nosso futebol. Retomamos o Ganhando o Jogo pela Guaíba, agora temos 12h46, a hora é Carrefour com o Ganhando o Jogo, todos merecem o melhor, Carrefour. Eu tô aqui, tava dando uma olhada no Correio na edição desta sexta-feira e a gente tá falando muito de clássico Grenal, mas queria provocar o Cristiano e o Gutierrez, que são aqueles que mais acompanham de nós aqui, até prova em contrário, o futebol europeu. O Haaland, aquele jogador que atua atualmente, o atacante do Borussia Dortmund, ele está sendo alvo de um clássico, de uma disputa entre Barcelona e Real Madrid. E o pai dele, com o representante do atleta, inclusive já tiveram reunião nas duas cidades, com os dois clubes, com o Real e com o Barcelona. Imaginar que venha um empresário em Porto Alegre e primeiro visite o Inter e depois o Grêmio para discussão de um jogador, isso é uma raridade. Mas está acontecendo. O Henrique Almeida acho que fez isso, Zé. O Henrique Chapéu. O Henrique Almeida foi assistiu a jogo no Beira-Rio. Tanto é que os caras chamaram ele depois de Henrique Wi-Fi. Porque ele usou o Wi-Fi do Beira-Rio e fechou com o Grêmio. Que embuchada que deu o tricolor naquela, né? E foi um chapéu ao contrário, né? O Grêmio deu o chapéu no Inter, mas quem saiu ganhando foi o Inter, porque jogador limitado, né? Jogador bastante limitado. Eu ia perguntar exatamente o contrário. Se justifica essa disputa aqui. Não, o Jacaré não fez isso? Não acertou com o Inter e vem parar no Grêmio? Aquele que veio do Avaí? É. Sim, aquele que o Guga gostava, né? Sim, esse aí. E o Guga dizia que era o ídolo dele no Avaí. Mas ao contrário do Jacaré e do Henrique Almeida, o Haaland é um fenômeno, né? Um monstro. Um homem de gelo, norueguês. Ele faz gol que nem água. E até foi criticado, não. Bom, criticado também um pouquinho. Pelo início dele com a Noruega nas eliminatórias, que ele não conseguiu fazer gol no primeiro jogo e tal. É que do Haaland se espera 2-3 gols por jogo sempre, porque o que ele faz de gol é um negócio surreal. O Barcelona quer o Haaland para comandar o ataque e o Real Madrid, é que os portais europeus eles gostam de dar uma exagerada, mas fala-se que há um interesse do Real Madrid em repatriar o Cristiano Ronaldo e fazer um ataque de Cristiano Ronaldo com o Haaland, mas eu não sei até que ponto é imaginação dos espanhóis e até que ponto é verdade mesmo. Dois detalhes, a imprensa europeia e a Espanha é o dobro ainda dessa especulação da imprensa europeia como um todo. E só um detalhe. A Inglaterra seria o quádruplo. O Haaland tem 20 anos. 20 anos. O cara assim, é pra quem contrata e tiver condições de segurar, salvo lesões, uma queda que não é a previsão na carreira, vai ter centroavante aí para 10, 12 anos, até mais.
Eu fico impressionado, mas esse jogador, pelas vezes que vi, ele tá aí, pelo fato de ser jovem, com nitidamente possibilidade de se tornar uma espécie assim de novo Romário, de novo fenômeno. Não, ele é fenômeno. De novo Ronaldo. É desse naipe aí, de Adriano, dos nossos grandes centroavantes. Ele é impressionante. O que ele faz de gol é realmente impressionante. Não, e chuta que um cavalo, né? Ele pega lá da intermediária umas varadas assim que não tem. Então, e tem uma presença de área, ele é habilidoso apesar de grandão, ele vence na imposição, ele não é um cara alto que fica molengão por ser grandão, não, ele é firme, joga em pé. Olha, tem uma baita de uma carreira pela frente das mais promissoras. Aqui, e reúne tudo, né, Zé? Reúne força, técnica, tudo. Alguns números dele aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia de quem a gente tá lidando. Em campeonatos nacionais, ele tem 107 jogos e 65 gols. Em Copas, ele tem 13 jogos, 8 gols. Em competições europeias, Champions League, por exemplo, ele tem 27 jogos e 27 gols. Na atual Champions, ele tem 6 jogos e 10 gols. E, cara, ele tem quase 2 gols por jogo na Champions League. E na seleção dele, que é a Noruega, ele tem 33 jogos e 27 gols. E 20 anos de idade. Bem, tem um assunto aqui, eu vou pedir o socorro do meu querido Cristiano Silva, que o nosso grande Hilton Momba coloca na coluna dele de hoje, que é um assunto que eu gostaria de entender melhor. Diz aqui no tópico principal: o brasileiro terminou, a indignação de muitos segue. Comparado ao berro de Fernando Carvalho e os seus pares em 2005, quase não houve indignação de Barcelos e sua turma. Estes tão somente sussurraram diante da tamanha barbaridade. Na coluna de amanhã eu conto um fato sobre 2005 e publico na íntegra texto enviado pelo engenheiro e advogado Carlos Marum. Trecho, aspas: nós, da nossa parte, seguiremos na nossa luta. Logo após a Páscoa, iremos representando o Grupo Indignação Colorada ao Rio de Janeiro até a sede da CBF para expressar a nossa revolta. Iremos 3 advogados, um ex-delegado da Polícia Federal, acostumado a lidar com a criminalidade. Queremos ouvir especialmente os áudios dos debates que levaram o juiz de campo a voltar atrás naquele pênalti de Ramiro. Temos convicção que, ouvindo este áudio, conseguiremos identificar os agentes criminosos que agiram naquele caso. Em não nos sendo autorizada esta escuta, iremos ao STJD pleiteando esse direito. Chega de acadelamento. E segue aqui: quem não briga por seus direitos não merece tê-los. O que é isso aqui? O Carlos Marum, que ele está se referindo, que o Hilton se refere na coluna, é o mesmo que era do governo do Michel Temer? Pois eu não sei. O Marum é gaúcho, o filho dele estuda na PUC, mas ele é o mesmo? Ele atualmente está lá de conselheiro de Itaipu. Bom. A Vivian diz que é ele mesmo. É ele mesmo? Tá bom, ganhou seus minutos, estava meio esquecidão, apareceu aí. Mas qual é a ideia que tem aqui por trás disso? Eu acho que, quer que sinceramente eu te diga qual é a ideia, escutando aí, aparecer. Porque eu não me lembro qual é o pênalti do Ramiro. Pênalti do Ramiro foi aquele que o juiz marcou, o Inter e Corinthians, que o Ramiro dá o carrinho, bate no braço, amplamente debatido, e segundo a orientação do Gaciba, em palestra dada para os árbitros, aquilo é pênalti. Um lance igual teve em Grêmio e Flamengo na Arena, que o mesmo árbitro marcou pênalti contra o Grêmio, em favor do Flamengo. Eu acho que era o Cortez, ele não me lembro qual era o lateral. E ele marcou pênalti. E na palestra, este pênalti de Grêmio e Flamengo foi utilizado. Isso é um pênalti, o braço de apoio. Foi o Léo Moura, né? Isso aí. Léo Moura. E ali, aquele pênalti em Grêmio e Flamengo foi utilizado como exemplo de que sim, isto é pênalti. Numa palestra do Gaciba para a arbitragem. Aí vem Inter e Corinthians, o mesmo lance, o juiz marca pênalti, o VAR chama e retira o pênalti. E aí teve outros lances, enfim. E o Inter berrou, mas agora quer fazer o quê? Tá dado. Mas olha, Cristiano, agora o Inter reclamou, cara, e vai fazer o que mais do que isso? O próprio Inter lá em 2005, que foi o exemplo aí usado por esse grupo,
também reclamou, e teve até um torcedor que entrou com uma ação contra a CBF e o próprio Inter mandou tirar, porque se tivesse ação, o Inter não podia jogar na Libertadores no ano seguinte, que aliás viria a ser campeão em 2006. Então assim, cara, é um chororô às vezes, uma demasia assim. Tinha uma época que se dizia, eu não lembro qual era a gestão do Grêmio, mas não era essa ainda, que se dizia que o Grêmio ou ganhava ou empatava ou era roubado, tá? Acho que tem muita gente que tá levando isso agora pro outro lado também, tá? Ou o Inter ganha, o empata ou é roubado. Cara, a pergunta é qual não foi campeão, não foi campeão, passou. Ao contrário de 2005. 2005 não, 2005 teve ali um escândalo. Agora, ano passado, uma blitz da CBF, vai pegado, vão armado, é isso? Vai fazer o quê? Sabe? Como se chama, é pra se aparecer. O objetivo foi alcançado. Agora, vamos lá, é que tu... e só um nome foi citado, Carlos Marum, o do delegado, do outro, ninguém foi citado, mas vamos lá. Sobre o VAR, o Inter já escutou. Sobre o VAR de Inter e Flamengo, o Inter escutou, inclusive eu publiquei na Rádio Guaíba o conteúdo do VAR, da expulsão do Rodinei. Foi publicado, a Rádio Guaíba teve com exclusividade e colocamos no ar o conteúdo do VAR, do diálogo. Inclusive até o cartão laranja que o Gaciba disse, seria um meio termo da jogada, cartão laranja não existe, mas enfim, é um rico detalhe do diálogo que aconteceu. Observa que nos dois exemplos aparece a figura de Leonardo Gaciba falando coisas sem nexo, né? A primeira é um cartão laranja que não existe no futebol, e a segunda é dizer que tem que dar um pênalti que depois não foi dado e que ele achou um acerto. Agora, então, o que eu vou te dizer? Sinceramente, eu acho que já deu espaço demais, tá? Eu acho que o espaço da Rádio Guaíba é muito valioso para isso, francamente. O detalhe é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que o Inter foi muito prejudicado no jogo contra o Corinthians. O Inter foi... Foram 3 gols anulados. Não, e o pênalti, eu tô falando do pênalti, foi garfiado. Ali o Inter foi garfiado. Ali o Inter, mais uma vez, deixou o título prejudicado pela arbitragem. Ponto. O Inter foi garfiado ali. No gol do Abel Hernandes, no gol que disseram que foi falta do Abel Hernandes no Cássio, para mim também. Os outros realmente estavam impedidos. Esses são os dois lances, para mim, são lances capitais. Agora, meu amigo, a taça tá no armário. Eu queria ver essa mobilização, esta rica mobilização de daqui a pouco encilhar os cavalos, meter chumbo no fuzil e tocar, e agora nós vamos lá. Eu queria ver essa mobilização para outras tantas coisas neste Brasil. Outras tantas coisas. Mas não vejo, aí tá bom, ganhou seus minutinhos de glória, tá bom? Pois é, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque se é quem nós estamos dizendo, Carlos Marum, não precisa fama, ele já tem fama bastante. Tava esquecido, Zé. Me parece. Mas também eu não sei quem é o Carlos Marum. Se é o mesmo, sim. Se for o mesmo, ganhou seus minutos, mais um minutinho de fama, falamos nele. E se não for, meu amigo, vai perder tempo. E se não for, é alguém que tá se utilizando vou falar da Rádio Guaíba, não tem nada a ver ali com a coluna do Wilton. Tá se utilizando desse espaço que também é nobre da Guaíba e da coluna do Wilton. Mas enfim, eu queria propor rapidamente. Mas se vierem aqueles áudios a público, vai nos esclarecer. A gente nunca entendeu, né, Cristiano? Eu acho que vale a pena. Não virão a público porque não pode ir a público. O assunto é encerrado, Zé. Tem tanto áudio do VAR que deveria vir a público que a gente descobre na base da investigação jornalística, mas que deveria a própria CBF colocar a público. Só rapidinho, tem uma nota aqui no site da Guaíba que o Grêmio estaria, a imprensa portuguesa relata que o Grêmio estaria interessado na contratação do goleiro Renan Ribeiro, de 31 anos, que é do Sporting de Portugal e está jogando no Sporting B. Nossa. Eu sei que tem muita plantação de empresário e tudo mais. Se realmente o Grêmio contratar o Renan Ribeiro, eu acho que no jogo de tabuleiro volta 25 casinhas. Eu não sei. Não, é inacreditável isso. É inacreditável. Ex-goleiro do Atlético Mineiro, do São Paulo, da Seleção Brasileira Sub-23. Pois é. Mas que pouco fez na carreira, né, Cristiano? Eu acho um goleiro fraco. Eu acho um goleiro fraco. Se tá trazendo naquela ideia que eu disse de pegar um goleiro experiente para ser um reserva e passar a vivência no dia a dia, beleza. Se tá trazendo para jogar, não. Breno tá não, aí, né? mas nem para passar vivência no dia a dia. Aí tem coisa melhor e perto aqui, velho. Gurizes, vamos comer um peixinho? Vamos lá comer um escabeche agora. Vem aí na sequência o Guilherme Kepler para a edição do Correspondente Guaíba da 1h da tarde. Depois tem o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil.
Muito obrigado pelo carinho de todos e amanhã estaremos no Clássico Grenal, direto da Arena, contando a história do 430, o Grenal de abertura da temporada para nós, abertura da temporada do Campeonato Gaúcho para nós, que já teve Grenal no Brasileiro. Muito obrigado pela companhia de todos. Até amanhã. Tchau.